Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Sabesp, Unidade de Negócios Sul, aqui onde também fica a ETA do ABV, o Alto da Boa Vista, e eu estou com o Roberval Tavares, que vai se apresentar para a gente. Ele é funcionário da Sabesp, mas hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com ele. Ele é presidente da ABS. Roberval, muito obrigado por nos receber e, por favor, fala um pouquinho de você, da tua história profissional, até a gente começar. Bom, obrigado aqui pelo convite, pela entrevista. Meu nome é Roberval Tavares de Souza, trabalho há 25 anos na Sabesp. Entrei em 1992 no concurso público que teve, o primeiro concurso público aqui da Sabesp, como fiscal de obras, e ao longo do tempo eu vim trilhando aí a carreira dentro da Sabesp, culminando agora com 10 anos estou aqui como superintendente da Unidade de Negócios Sul da Sabesp. Na parte que diz respeito ao voluntariado, assumi agora em 2016 a presidência da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Motivo de muito orgulho aqui para nós sanitaristas ter a ABS e estar conduzindo uma das mais importantes associações sanitárias do país. Legal. O principal motivo da nossa conversa é um assunto que está em voga agora, que está em discussão, que é essa possível nova medida provisória que altera um pouco as condições de saneamento. Eu queria saber um pouco da sua opinião pessoal e a opinião da ABS relativo a isso, Roberto. Fala um pouquinho para a gente. Bom, a ABS tem 51 anos de existência e ao longo desse período a associação sempre defendeu o saneamento do nosso país. Com regras claras, que diz respeito à gestão do saneamento, e com regras claras que diz respeito a fomentar a melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas do nosso país. O que está acontecendo agora é que o governo federal, no final de 2017, chamou as associações, inclusive a ABS, para poder propor, com base numa proposta do governo federal, sugestões para uma nova concepção do saneamento do país. Foi entregue à ABS no dia 27 de outubro de 2017 uma minuta de uma proposta de medida provisória que altera todo o arcabouço legal do saneamento. Imediatamente após a ABS já se posicionou sobre dois, vamos chamar assim, problemas básicos que teria na questão da medida provisória, além de outros que posteriormente a gente veio se posicionar. Mas assim, foi imediata a posição da ABS em menos de 48 horas, informou ao governo federal que este assunto não deveria ser tratado por medida provisória, porque a lei de saneamento, a lei 11.445, em vigor desde 2007, trilhou todos os caminhos legais para que ela pudesse ser implantado em 2007. Então, na visão do setor de saneamento, isso não poderia ser tratado como medida provisória. Esse era um primeiro ponto. E o segundo ponto diz respeito a um artigo que trata dentro da medida provisória, que é o artigo 10A, que tem por objetivo implantar uma nova regra para contratualização de saneamento do nosso país. Então, que eu vou tentar, de alguma maneira, mostrar para vocês, falar com vocês, sobre o porquê a ABS é contra essa medida provisória, totalmente contra, posicionamento muito claro. A gente brinca dentro da ABS, sem mimimi, nós somos contra o que o governo federal quer fazer. Primeiro por ser medida provisória. Né? Primeiro, medida provisória. Isso é um ato totalmente antidemocrático. E para o setor de saneamento, que discutiu durante 10 anos no Congresso Nacional a efetivação de uma lei que ela melhorou o saneamento do país, e precisa de ajustes, também vamos deixar claro, a lei ela não é infinita, ela precisa de ajustes, mas não pode ser de uma maneira autoritária definida pelo governo federal. E o segundo ponto diz respeito a esse artigo 10A. O que muda com o artigo 10A? Qual é a concepção hoje? O município ele é o poder concedente do serviço de saneamento no país. Então, os 5.570 municípios do país definem de que forma quer exercer a gestão do saneamento. Salvo em regiões metropolitanas, para mais de
5.200 municípios do país, a gestão é total do município. Como acontece? Ele pode, contratualizar, utilizar a própria prefeitura para exercer a gestão de saneamento da cidade. Certo. Por meio de autarquias, de empresas municipais, ele pode fazer isso. O segundo, ele pode, por meio da lei de licitação, contratar uma empresa privada. Então, a lei já permite isso. Ele abre uma licitação e as empresas participam dessa licitação e podem ser contratualizadas com a lei de licitação. Então, a empresa privada pode entrar. E o terceiro ponto, ele pode contratualizar por meio da lei de convênios e contrato-programa, ele pode contratualizar com a empresa estadual. Como é o caso da Sabesp. Como é o caso da Sabesp, o caso da Sanepar, da Copasa, das 26 empresas estaduais que tem no nosso país. Essa contratação está prevista em lei, é uma contratação direta por meio de convênio entre entes públicos. Né? Não há problema nenhum quanto a isso, quanto à legalidade. O que a lei fala aqui que o governo gostaria? Ele gostaria que, introduzindo esse artigo 10A, todo e qualquer município que venha a contratualizar por meio de contrato-programa com o município, a empresa estadual, antes o município tem que fazer um chamamento público. Chamamento público para quê? Para perguntar ao mercado se há interesse da participação privada na gestão daquele município. A partir do instante que houver interesse, não pode haver a contratualização direta. Tem que haver uma licitação onde a empresa privada vai concorrer com a empresa pública. Okay. Não havendo interesse, caminha-se normalmente com a questão da contratação da empresa estadual. Não somos contra essa questão de você melhorar o nível de concorrência, muito pelo contrário, acho que tem que acontecer, a lei já prevê isso, se o município quiser contratar o privado, ele vai de acordo com a lei 8666 e faz essa contratação. O que nós discutimos dentro da ABS é que esta lógica, com esta lógica, ela quebra totalmente a lógica do subsídio cruzado que existe no setor de saneamento. O subsídio cruzado pela escala. Explica um pouquinho para a gente o que é o subsídio cruzado. O subsídio cruzado é pela escala, ela quebra totalmente essa lógica. Os municípios mais rentáveis, né, hoje, subsidiam os municípios não rentáveis. Então, no nosso país, os mais de 5.500 municípios, cerca de 500 a 600 municípios têm uma rentabilidade boa e direta. Os demais 5.000 são subsidiados. Isso é fato, né? O subsídio cruzado existe, e se você impor que há necessidade do chamamento público, o que vai acontecer é que os mais rentáveis vão aparecer interessados. E numa lógica de uma concorrência, ou você vai reduzir a tarifa daquele município rentável, que beneficia a população local, ou você vai, de alguma maneira, ter um pagamento de outorga ao município, que beneficia a população local, em detrimento de um benefício coletivo. Então, o que a ABS diz, e o posicionamento da ABS nesse sentido, é que os pobres serão mais pobres e os ricos serão mais ricos. A lógica é essa. Hoje existe isso. O governo federal está fechando os olhos para isso e nós não podemos deixar. Né? Por quê? É por meio do subsídio cruzado que uma cidade, vamos longe, vamos aqui no estado de São Paulo. O município mais rentável do estado de São Paulo é a cidade de São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes. Quando acabar o contrato que existe da Sabesp com o município de São Paulo, obrigatoriamente haverá o chamamento público. Certo. Haverão milhares de interessados do mundo para operar São Paulo. Porque é rentável. Porque é rentável, não tenha dúvida disso. Município de Borá, interior de São Paulo, município com 2 mil habitantes, ele não é rentável. Pergunto, haverá interessado para operar Borá? Não haverão interessados para operar Borá. Reitero que os municípios menos rentáveis ficarão à margem e ficarão para o Estado. Há um ponto que você está tendo benefícios locais em detrimento do benefício coletivo. E isso a gente não pode deixar acontecer no nosso país. Então, o artigo 10A, que trata dessa lógica,
ele tem um viés inicial de promover a concorrência razoável, porém, na sua essência, ao final dessa discussão, você vai promover o canibalismo entre as empresas. Entendi. Então, empresas de grupos privados versus empresas de grupos públicos vão estar se concorrendo, vão beneficiar a população de um determinado município, que já é rico por essência, em detrimento dos municípios mais pobres. A ABS se posicionou de uma maneira enfática, contrária a esse artigo, porque ele prejudica o saneamento do país. Entendi. Esse é o fato que faz a gente estar com todos os nossos sócios, com a grande maioria dos nossos sócios e com a grande massa dos mais de 10 mil sócios que nós temos na rua, falando isso para o governo federal. E como você tem sentido a repercussão dessa revolta, vamos dizer assim? Está repercutindo? Você sente que Brasília está ouvindo ou vai tocar medida assim mesmo? O que você acha? Brasília não está ouvindo. Não está ouvindo. Não está ouvindo. Brasília ele abriu o espaço em novembro para que a gente pudesse opinar. Essa opinião ela está válida de novembro e de lá para cá não há resposta do governo federal. O governo federal não se posicionou dizendo, olha, ouvimos o setor e vamos melhorar isso, isso e isso. Não há essa resposta. Em todos os eventos que nós fazemos, inclusive muitas vezes com convite convidando o governo federal, eles vêm, ouvem, nós falamos, mas não há uma ressonância do outro lado. Nem para falar não. Poderia falar não já. Sim. Já deu tempo de falar não, mas nem para falar não. Então não há essa volta do governo federal, que nos deixa muito preocupados. Tivemos agora o Fórum Mundial da Água, que aconteceu agora na penúltima semana de março. Fizemos várias reuniões no fórum, com a presença inclusive do governo federal. O presidente Michel Temer, na abertura do Fórum Mundial da Água, falou que o governo está ultimando projeto para alteração do marco legal do saneamento, mas não teve nenhuma resposta oficial do governo dizendo que, primeiro, vamos tratar isso como projeto de lei, que foi o primeiro pedido nosso, não ser medida provisória. E o segundo, olha, estamos encaminhando para a Câmara um projeto que não tem o artigo 10A, seria o mínimo que nós esperamos do governo federal, encaminhar via projeto de lei e sem o artigo 10A. A partir dali, nós tem outras mudanças, tem mudanças boas dentro da lei, dentro desse marco legal, e tem mudanças que ainda precisam ser tratadas, a gente vai poder falar um pouco do que tem aí, mas para um bom andamento dessa negociação, tratada como projeto de lei, na Casa do Povo, com os deputados, com os senadores, para que você possa construir algo que seja que tenha muito mais integração com o país, seria necessário o governo encaminhar via projeto de lei e sem o artigo 10A. A gente discutiu um pouco, nós já falamos isso para o governo, tira esse bode da sala. Isso é um bode que está atrapalhando qualquer negociação, qualquer vontade por parte dos sanitaristas, dos grandes líderes de saneamento do país, em querer continuar, porque não há disposição enquanto tiver de pé algo que vai desestruturar o setor. Então, esse é o posicionamento que nós temos na ABS. Eu queria deixar mais uma coisa muito clara, eu acho que tem muitas pessoas que me perguntam. A ABS ela não defende nem o público nem o privado. Na minha entrevista aqui até agora não falei público ou privado. Isso não é a guerra do público contra o privado, porque nós precisamos deixar muito claro esse posicionamento. Isto é um posicionamento de uma associação que é responsável e que entende que vai acabar com o setor de saneamento do país e vai acabar para o público e para o privado. Então não existe uma guerra do público contra o privado. A ABS ela defende a eficiência. Tem ótimas empresas de saneamento públicas, ótimas empresas operadoras de saneamento privada, e a verdade, o contrário é verdade também. Nós temos péssimas empresas públicas que prestam serviço de saneamento e péssimas empresas privadas que prestam serviço de saneamento.
Tem que deixar muito claro isso. Não existe uma guerra do público contra o privado contra esse tema, né? O advogado... Não, só concluir. Deixar muito claro que o que nós estamos brigando e lutando é para que não acabe a essência, não acabe essa lógica. Nós precisamos da união do público e do privado para que a gente consiga tirar o país desse atoleiro, né, que ele está com relação aos indicadores de saneamento. E a união do público e do privado é importante. O que o governo federal fez com esse artigo 10A, ele está conseguindo afastar o público do privado, que é algo... Dividir mais o setor. É o muro nós contra eles, né? E a ABS tem o dever de dizer isso e falar isso tanto para os agentes públicos quanto para os agentes privados. Não podemos entrar nessa, porque se a gente entrar nessa, algo que a gente já tinha superado nos últimos 10 anos, a gente vai começar a voltar. E eu temo que a gente já esteja voltando nessa Agora, me dá a sua opinião. briga. Eu tenho a impressão de que o brasileiro está um pouco mal acostumado com relação a pagar água. Quer dizer, eu vejo assim pelo pessoal da área elétrica, que me dá um pouco de inveja do setor elétrico. Você citou um município pobre, que o pessoal tem resistência em pagar ou não tem para pagar água, mas paga energia elétrica, paga telefonia, paga TV a cabo, telefone celular. E eu, como sanitarista como você, eu também acho que água custa, né? Então também não seria o caso de pleitear que todo mundo pagasse pela tarifa da água também? O que você pensa disso? Inclusive o município pobre, quer dizer, pobre, ok, mas não dá para fazer sem dinheiro, né? O que você acha? Isso está previsto em lei, né? A regulação é uma parte da Lei 11.445 que foi implantada e hoje ter regulação significa você ter ambos os lados, tanto a sociedade quanto as operadoras, trabalhando em prol do saneamento, mas com remuneração justa. Não tenho dúvida que todo cidadão brasileiro tem que pagar pelo água que consome e pelo esgoto que você coleta e trata. Tendo os serviços, você tem que pagar, não tenho dúvida disso, né? Inclusive, o ambiente legal dispõe sobre isso. O que acontece, que eu falei do que pode acontecer se você tiver a questão dos municípios rentáveis e não rentáveis, é que para o município ser rentável, ele precisa subir muito a tarifa. Certo. Né? E talvez aquele que hoje tem uma tarifa normal, ele vai cair a tarifa nos ricos. Então os ricos vão conseguir ter uma tarifa de água mais barata. E os pobres, os municípios mais pobres vão ter que subir a tarifa. Mas não tenho dúvida que esse protecionismo quanto a... porque não vamos pagar água, tal, não existe. A água, ela é um bem que muitos falam, né? Mas ela cai do céu, Pois sim, é. mas... Então vai lá Precisa bombear e tudo mais. Isso, então vai lá e pega do céu, Claro. né, e vai beber na sua casa. Não é assim. Exato. Então, sendo bem pragmático, né? Você tem todos os custos relacionados à captação, produção e distribuição de água. No esgoto é verdadeiro também, né? Você tem os custos de coleta, até afastamento e tratamento de esgoto, né? E pode ser até mais caro o esgoto. Então, assim, tem que pagar, tem que ser uma tarifa justa para que a população possa pagar. E muitas empresas, isso nos 3 níveis, tanto estadual, municipal e privado, para uma parte da população que não consegue, tem dificuldade em pagar, tem a tarifa social, que é algo mais barato, que a pessoa pode ser classificada e pagar um valor menor. Olha, muito legal. Eu convido vocês a procurar o Roberval e participar da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, participar mais, a gente precisa ter mais participação das pessoas. E falar com o Roberval e participar, dar sua opinião, contra, a favor, não importa. Precisamos discutir, é uma coisa que está aí, né? Final do governo, para sair uma medida provisória, a gente precisa estar por dentro. Roberval, muito obrigado por nos receber. É sempre muito bom conversar com você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, da entrevista, e precisar da gente, nós estamos à disposição. A ABS nos coloca à disposição, o nosso site, mais informações sobre essa questão da lei, do que vai acontecer. Espero que o governo federal tome a atitude correta, tome uma decisão responsável e possa encaminhar esse debate para o Congresso Nacional para que a gente envolva toda a sociedade. Obrigado. Muito obrigado.